Olá, pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um Conexão Escola TV. Eu sou o professor José Neto, vocês já me conhecem, porque eu estou sempre aqui ligadinho com vocês, mediando conceitos do componente curricular Ciências da Natureza. E hoje nós vamos falar sobre as camadas da atmosfera. E é preciso começar compreendendo essa Terra. Nós, então, vamos hoje falar sobre camadas internas e externas da Terra. Com certeza você já se questionou sobre o que havia, né, o que há abaixo da superfície terrestre. E nós vamos tentar pensar um pouquinho aqui sobre essas camadas, tanto as internas quanto as externas. A Terra, ela tem um raio de 6.370 quilômetros. É uma distância, então, aproximada da superfície ao centro da Terra. Já foram realizadas algumas perfurações, né, para tentar entender, os cientistas estão tentando estudar essas camadas internas. A Rússia, sobretudo, está atuante nesse movimento. Nós conseguimos chegar, em média, a 13 quilômetros de profundidade. Por quê? Quanto mais fundo vai ficando, mais quente vai ficando. Os equipamentos, então, não resistiam a essas altas temperaturas. Posto isso, os cientistas começaram a utilizar sondas para entender esse movimento, essas camadas, como nós vamos falar aqui, internas da Terra. Eles foram, então, constituindo modelos explicativos sobre essas estruturas externas e internas. São, então, os geólogos e demais estudiosos que estão aí ponderando questões sobre a Terra, a estrutura, então, do nosso planeta. Nós vamos iniciar falando, então, sobre essas estruturas internas. E nós temos, então, de fora para dentro, olhem aqui nesse nosso infográfico. Primeiro, nós temos a crosta, essa superfície, que pode ter até 70 quilômetros. Professor, 70 quilômetros é uniforme? Não, não é uniforme. Em um ou outro ponto do planeta, ela pode ter, né, uma espessura menor. Bom, o que é importante saber aqui sobre essa crosta terrestre é que ela é, então, irregular, ela contém algumas placas, vocês já ouviram falar sobre essas placas, com certeza, e depois nós temos o manto. O manto, eu disse para vocês que a temperatura, à medida que nós vamos indo para mais interno desse planeta, nós aumentamos a temperatura. Então, ele é constituído por rochas, e essas rochas, elas já se encontram em uma consistência, então, justamente por essa temperatura, mais pastosa, né? Essas rochas estão pastosas. Depois nós temos o núcleo, nós podemos dizer de um núcleo externo e um núcleo interno. Esse núcleo é constituído, sobretudo, de níquel e ferro. É a camada mais interna do nosso planeta e muito quente. Depois, nós começamos a pensar essas camadas externas da Terra. É preciso entendermos que essas camadas internas que acabamos de ponderar, elas vão constituir a litosfera, que é essa parte sólida que estamos aqui ponderando. Depois nós temos a hidrosfera, que é a parte líquida, por isso nós falamos, né, das águas e da sua importância para a manutenção da vida no planeta. E nós temos, então, a atmosfera, que é essa camada gasosa que envolve, então, essa camada sólida, né, essa litosfera, essa hidrosfera. E são essas camadas, então, que tornam o planeta Terra um ambiente, então, propício à vida, e aí nós podemos falar em biosfera, em diversidade da vida terrestre. Bom, quando nós pensamos na atmosfera terrestre, você logo pode imaginar que ela seja rica em oxigênio. Mas espera aí, calma, não é bem assim. Nós temos sim oxigênio, mas ele corresponde a 21% dos gases presentes na atmosfera. O gás em maior quantidade é o nitrogênio, com cerca de 78%.
Depois nós temos, por exemplo, o gás carbônico com 1% e outros gases, né, que muitas vezes não vão chegar nem a 1%. Então, nós estamos pensando essa atmosfera, e essa atmosfera, como estamos visualizando nesse nosso infográfico aqui, ela apresenta, né, ela pode ser dividida em outras 5 camadas. Nós temos inicialmente a troposfera. Ela tem mais ou menos, né, uma média de 11 quilômetros. Ela então envolve todo o planeta. Depois, nós temos a estratosfera. E na estratosfera, nós quase não encontramos a presença, então, de fenômenos atmosféricos. Logo em seguida, nós temos a mesosfera. A mesosfera ela é composta pelo gás ozônio, que é considerado, então, o manto protetor do nosso planeta. Ele vai amenizar, né, ter a responsabilidade de amenizar a incidência dos raios ultravioleta. Depois, nós temos a ionosfera, região com ar bastante rarefeito, na qual ocorrem fenômenos de ionização. Depois, nós temos, né, como a camada mais exterior ao planeta, a exosfera. E nessa camada, nós temos, sobretudo, nitrogênio. Bom, no nosso encontro de hoje, elucidamos algumas questões sobre as camadas internas e externas da Terra. Sobretudo, chegamos, então, juntamente com os cientistas, geólogos e tantos outros, a elucidar modelos explicativos sobre a estruturação interna e externa da Terra. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Fiquem sempre ligadinhos por aqui, que logo mais eu estou de volta com mais reflexões do campo das ciências da natureza. Tchau, até a próxima aula.